Boa tarde, jovens amantes da geometria diferencial. Nós estamos aqui tentando voltar com as nossas aulas, com os nossos vídeos, e dessa vez eu quero apresentar a vocês as curvas no espaço. Nós vimos tudo sobre curvas, tudo entre aspas, né? Vimos de maneira detalhada uma boa parte do estudo de curvas no plano, né? Que são aquelas curvas que estão definidas de um intervalo aberto da reta em R2. E agora nós queremos estender isso ao R3, né? Vamos estudar curvas no espaço, que são aquelas curvas que a gente define assim, chama de curva alfa de um intervalo aberto da reta em R3, claro, de classe C infinito, né? Classe C infinito, é que nós chamamos de uma curva diferenciável. Essa aplicação aqui nós estamos chamando de uma curva diferenciável. Então, eu fiz aquele estudo mais ou menos detalhado das curvas no plano para facilitar o estudo aqui, para nós andarmos até um pouco mais rápido. Eu não vou correr tanto não, porque é interessante para mim que vocês entendam, vocês aprendam alguma coisa, né? Não quero correr com a matéria. Muito bem, mas o fato é que aquele estudo vai facilitar em muitas coisas, porque nós já entendemos alguns resultados básicos e alguns conceitos, a gente não vai precisar falar tanto neles, né? Entrar em tantos detalhes que vocês já conhecem. Bom, e alguns resultados são provados de modo análogo, a gente nem aquilo que nós fizemos na primeira parte, né? Nas curvas planas. Bom, enfim, isso aqui é o que nós chamamos de uma curva no espaço, uma aplicação de um intervalo da reta e é um intervalo aberto da reta, né? Vou colocar assim, uma coisa aqui em R. E se você pegar um T aqui em I, você chama de parâmetro, esse é o parâmetro, né? Parâmetro da sua curva, tá bom? Muito bem, o que mais que eu posso destacar aqui? Isso é uma curva parametrizada diferenciável em R3, é essa aplicação que eu escrevi aí. A variável T é o parâmetro, e nós chamamos de traço da curva ao subconjunto de R3, esse subconjunto aqui, alfa de T, com T percorrendo I, é o traço da curva. Isso aqui é o traço da curva alfa, tá? Então, quando a gente chama aquela coisa assim, você tem aqui o R3, né? R3, aí aqui você vai ter o traço da curva, né? Quando a gente chama isso aqui de curva, nós estamos usando uma coisa que nós costumamos chamar em matemática de um abuso de linguagem, né? Na verdade, isso aqui é o traço da curva. A curva é a aplicação, tá bom? Mas não tem problema nenhum, a gente entende, não tem erro também, né? É uma maneira da gente falar mais fácil a coisa, né? Tornar mais simples a linguagem, né? Então pode chamar isso aqui de curva, que não tem problema nenhum. Muito bem, mas ele é o traço da curva alfa, que é essa aplicação aqui. Essa é a curva, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Uma curva alfa desse tipo aí, parametrizada, ela é chamada de plana se existir um plano π. Olha só, uma curva no espaço pode ser uma curva plana, né? Nada impede, se você tiver um plano π que contenha todo o traço da curva, você diz que ela é uma curva plana. Então, vou escrever isso aqui. Alfa é uma curva plana. Alfa é uma curva plana. Vírgula, se existir um plano alfa, vou escrever assim, vou simplificar a linguagem. Existir um plano π, que é um subconjunto do R3, tal que todo mundo da imagem da curva está contida em π, tá bom? Vou colocar alfa T pertence a π para todo T, para todo T em I, né? Ou em outras palavras, alfa de I está contido em π. Aí você chama de uma curva plana,
tá bom? Ok. O que mais que eu quero destacar aqui? Vamos a um exemplo. Uma curva plana, por exemplo. Ai, meu Deus. A pressa faz a gente cometer erros. Aqui falta um M, tá? Exemplo. No exemplo, vamos ver o que eu destaquei aqui como exemplo. Uma curva alfa de R em R3, dada por alfa de t igual a x0, y0, z0, mais t, a, b, c. Então, você está vendo que isso aqui é uma reta que passa pelo ponto x0, y0, z0 do R3 e tem a direção do vetor ABC, tá bom? Aqui t está variando em R, né? Então você... deixa eu fazer uma figurinha. Você pode escrever assim também, né? Alfa de t é igual a x0 mais at, y0 mais bt, z0 mais ct, né? Outra forma. E aí, se você fosse fazer o traço da curva, fosse esboçar aqui o traço da curva, o que nós teríamos? Você destaca aqui o vetor ABC, né? Tem um ponto, né? x0, y0, z0. Vou colocar aqui, esse pontinho aqui. Pontinho aqui. Aqui é o Z0, X0 e aqui o Y0, tá? Eixo X, Y, Z. Vou representar mais ou menos assim sempre, tá bom? Esse é o ponto, né? Esse aqui é o ponto de coordenadas X0, Y0 e Z0. Aí a reta, que é o traço da curva, vai ser uma coisa que passa por esse ponto e tem a direção aqui do vetor diretor, que é o vetor de coordenadas A, B e C, tá bom? Esse vetorzinho aqui, vetor diretor. O ponto é x0, y0 e z0. É claro que essa é uma curva plana, não é? Alfa é uma curva plana. Então, própria reta define um plano, né? É só você pegar um plano contendo a reta, né? Isso é até um daqueles axiomas, aqueles axiomas da geometria euclidiana espacial, né? Se você tem uma reta, ela define uma infinidade de planos, né, que a contém, tá certo? Então, dado uma reta, sempre vai existir um plano que a contém. Aqui, então, você pode pegar qualquer plano e aí você diz que essa curva é uma curva plana, tá? Muito bem, eu acho que aqui não tem muito o que destacar. No caso da reta, vocês já... É o caso mais simples, né? A curva mais simples que nós temos, curva de curvatura zero. E eu queria destacar um outro exemplo aqui, mais interessante, para a gente brincar um pouquinho, né? Eu gosto de brincar com as continhas, que no final das contas eu falo para os meus alunos, a gente gosta mesmo de fazer conta, né? Então vamos ver um outro exemplo que dá para a gente fazer alguma conta. Outro exemplo com um M aqui no meio. Exemplo. Essa curva assim, alfa, definida de R, definida em R, chegando no R3, definida por, dada por, alfa de t igual a cosseno t, b seno t, e c, não, aliás, aqui tem que ser o mesmo, a e aqui um b, tá bom? bt, ok? A cosseno t, a seno t e bt, com a positivo e b diferente de zero, tá bom?
essa curva é chamada de hélice, não é? Hélice circular, nome e sobrenome, hélice circular. Hélice circular. Primeira coisa que nós observamos é que o seu traço está inteiramente contido num cilindro de raio A, né? Cilindro de raio A. Porque se você fizer assim, vamos escrever isso. Escrever. O traço de alfa, alfa T, está contido em C, tá bom? Para todo T real. Onde C é o cilindro de equação x² mais y² igual a A ao quadrado, tá bom? Então, isso é uma hélice, essa curva é o chamado de hélice circular, e o seu traço está contido nesse cilindro. É fácil provar isso, né? x², quem é x? X é igual a cosseno t. Quem é y? Y é igual a seno t. Então daqui eu tenho que x² é igual ao quadrado cosseno ao quadrado de t, y² é igual ao quadrado seno ao quadrado de t. Eu fiz isso para a gente ficar um pouquinho mais feliz, né? A gente gosta, como eu falei, a gente gosta de fazer conta. Então quando eu fizer x² mais y², isso é igual a ao quadrado para todo t. Tá certo? E isso aqui a gente sabe que é a equação do cilindro, né? Isso, se fosse no plano, seria uma circunferência de raio A. Mas ele... Deixa eu fazer o desenho. Vamos fazer o desenho para a gente entender. Você tem isso aqui. Aqui o nosso R3. Aí aqui é a circunferência de raio A. Que é A, tá? A circunferência de raio A no plano XY. XY é aqui, XY. Vou colocar para não carregar muito. Aqui é a medida A, aqui é a medida A. E aqui em cima a medida A também, para fazer uma esfera. Mas olhando só para o plano XY, a equação x² mais y² igual ao quadrado é a equação da circunferência, né, essa circunferência de raio A e centro na origem. Não é? Muito bem. Então isso significa que, considerando a terceira, os pontos da primeira e segunda coordenada, quando projetados no plano XY, vão sempre estar aqui sobre esta circunferência, ou seja, qualquer ponto tem que estar aqui sobre esse cilindro, né? Qualquer ponto do traço dessa curva tem que estar nesse cilindro aqui. É um cilindro, tá bom? De raio A. Então, acho que era bom a gente fazer o gráfico mesmo dessa hélice circular para entender melhor, né? Então eu vou parar um pouquinho aqui para nós... Eu só quero que fique claro que, de fato, o nosso traço está sobre qualquer ponto do traço dessa curva, ele vai cumprir com essa equação aqui, vai satisfazer essa equação. E essa é a equação do cilindro, né? No R3 é a equação do cilindro, né? O cilindro você desenha uma circunferência no plano e faz ele correr para cima e para baixo. Você tem um cilindro, é um cano, né? Um tubo de PVC. Ok? Muito obrigado, espero que tenham entendido. No próximo nós vamos continuar com esse exemplo aqui, tá? Eu quero ver o que a gente pode extrair mais daí. Fazer mais umas continhas para a gente ficar feliz. Um grande abraço, fiquem com Deus, até lá.